Olá, meus amores, muito bem-vindas para mais uma aula aqui no nosso canal e vamos dar continuidade, tá bom? A nossa modelagem que estamos fazendo, tá? Infantil, que é esse vestido que nós vamos fazer hoje. Agora nós vamos montar. Então, no outro vídeo nós fizemos o quê? Nós fizemos a modelagem base, né? Que eu fiz uma modelagem base sob medida e a medida da minha manequim era de 8 anos e eu fui colocando a medida delas e criando, né, a modelagem base. Isso aqui eu vou guardar porque vai ser uma base para mim, para eu poder depois fazer outros modelos. Nós fizemos também no outro vídeo também a nossa manga, tá bom? A manga também sob medida, colocando as medidas, tá bom? Da nossa princesa, tá? Eu tenho até as anotações aqui. Vou deixar já aqui no vídeo, tá bom? Na descrição, tá? Os vídeos, tá? Complementares a esse para vocês poderem assistir. E agora nós vamos fazer o quê? Nós vamos interpretar essa base, tá bom? Para a gente poder montar o nosso vestido. Então, o meu tecido tá aqui, é uma tricoline, tá? Eu vou precisar de elástico, porque a nossa manga vai ter um elásticozinho na barra, tá? Esse elástico, ele tem 1 centímetro de largura. E vamos precisar de um zíper também, tá? Esse zíper tá até um pouco grande, eu vou cortar ele depois. Pra gente poder colocar nas costas do nosso vestidinho. Então vamos lá, vamos começar primeiramente interpretando. Mas antes de começar a interpretar, tá? Quero te dizer aí que se você é novo aqui no canal, não deixe aí de se inscrever, garantir a sua inscrição aí no canal, dizer que você é muito bem-vindo e lembrando aqui que nós temos vídeos toda semana de corte e costura, de modelagem e a gente vai desde a modelagem infantil, agora eu trago, né, desde a semana passada para cá, como também a modelagem adulta, sempre trazendo modelagem base, sempre interpretando essa base e também as bases sob medida, né? Para que você realmente possa colocar a medida que você deseja na sua base, tá certo? Então vamos já para o nosso vídeo, para a gente não ficar com um vídeo muito longo hoje, tá? Eu vou mostrar aqui, ó, eu dei uma adiantada, né? E vou mostrar o que eu fiz aqui, tá? O que acontece? Lembra que a gente tem a nossa base e a nossa base ela é fixa, eu não vou mexer nessa base. Por quê? Porque essa base ela me serve de apoio, tá? Para eu poder fazer outras interpretações, então eu não mexo nela, tá? Eu vou transferir ela para o meu papel para aí sim eu fazer a interpretação que eu desejar. Então eu apenas, ó, como o vestidinho de hoje ele vai só até a cintura e da cintura para cá eu vou fazer um franzido, tá? Eu apenas, ó, peguei a minha cintura, fiz isso aqui, tá? E transferi, ó, a minha modelagem, tá bom? Para o meu papel. Então ela ficou aqui, ó, dobra a frente, a posição do fio, tá bom? E aí aqui eu coloquei que eu vou cortar 2 vezes, porque eu vou cortar tanto direito como forro, tá bom? E lembrando que a nossa base, tá? Ela já tem folga de vestibilidade e ela já tem costura também, tá bom? Então, já transferi tudo isso aqui para minha interpretação. Fiz isso na frente, fiz isso nas costas também, ó. As costas, mesma coisa, ó. Peguei aqui, dobrei, peguei aqui, ó, e fui lá, ó, e transferi, tá certo? E aí, o que eu fiz aqui? Eu escrevi aqui, ó, centro, costas, que aqui é o centro das costas, tá bom? E mesma coisa também lá na nossa manga também, ó. Olha que super facilita isso, né? Peguei a minha manga, já vi a altura que eu desejo, assim, a altura da manga tá uma altura desde da parte da cabeça da manga até o punho. Só que eu não vou fazer uma manga até o punho. Eu quero de altura de manga em torno de 20, 22 centímetros. Eu fui lá, ó, dobrei a minha manga aqui, ó, tá bom? A altura que eu queria, né? Sempre eu meço a altura por aqui, ó, tá bom? Por exemplo, eu quero 20 centímetros de manga. Deixa eu só dar uma conferida aqui, quanto que eu coloquei, ó. Coloquei 26 centímetros de manga de altura, tá bom? Fui lá, ó, dobrei aqui, né? E transferi, tá bom? Para o meu papel. Aí eu só posicionei o fio aqui, ó, tá bom? Para saber essa separação aqui, que é o meio da manga. E posicionei aqui, ó, frente e costas, para saber que aqui é frente e saber que aqui é costas, tá bom? Então, depois que a gente faz isso, né? E aí minha base fica intacta, porque essa base vai servir para eu fazer outras mangas, outras interpretações, tá bom? Então, ó, tá aqui separadinha.
E aí nós vamos começar, primeiramente, interpretando essa parte aqui da frente, que vai ser muito simples, tá, gente? O que eu vou fazer aqui? Eu só vou deixar, eu não vou mexer aqui na largura, eu só vou mexer mesmo aqui nessa parte do ombro e na parte do decote, tá bom? Na minha peça. Então, ó, eu vou sair daqui, tá bom? Do ponto mais alto aqui do ombro. Eu vou sair aqui, ó, em torno de 3 centímetros, tá bom? Aqui, da parte do ombro, onde finaliza, eu vou entrar 1,5, tá? 1,5, certo? E aqui embaixo, ó, da parte do decote para baixo, eu vou descer em torno aqui, ó, de 3 centímetros, tá bom? E aí eu só vou dar uma esquadrada aqui, só para me servir como uma linha de apoio, tá, gente? E vou fazer uns traçadinhos aqui. Vou fazer isso agora, primeiramente com caneta. Eu poderia usar minha régua? Poderia. Mas lembra que a gente sempre tá fazendo para quem é iniciante. Às vezes a gente não tem régua curva aí, né? A base. Ó, gente, às vezes a gente não tem a régua curva, né? Essa aqui já seria para um infantil, né? Esse aqui já seria para um adulto, tá? Mas às vezes a gente não tem essa régua aqui, a gente está fazendo, então a gente pode fazer com pontilhados, ir ligando e fazendo uma curvatura bacana? Dá para fazer, tá? Vou mostrar aqui bem simples para vocês, ó. Vou pegar aqui esse ponto onde eu saí, né? Vou fazendo, às vezes é bom até fazer com lápis, tá? Porque aí você pode ir apagando, ó, e vai ligando, ó. Quando a gente faz uma reta assim, direto, às vezes sai torto, não é? Mas se você for fazendo pontinhos, ó, você consegue ter um domínio, ó, pontilhados, ó, ligando um pontinho com o outro, ó, já ficou bacanérrimo, ó. Importante ter essa base aqui mais reta, tá? Porque se você sair daqui assim, ó, ela vai criar um bico, né? Só se fosse um decote em V. Então é importante você, pelo menos, afastar, ó, daqui para cá, em torno de 1,5. Aí sim, ó, você começar a sua curva, tá bom? Para você ter essa base aqui um pouco reta. Senão, na hora da costura, fica estranho se você já sair daqui, tá? Então, ó, venho aqui, vou riscar agora aqui para poder sobressair para vocês aí no vídeo, ó. Esse ficou o meu decote, tá bom? Poderia ter feito com a régua? Poderia, ia guiando aqui, depois ia contornando aqui, tá bom? Por pontos. Aí fica a teu critério. Eu, às vezes, prefiro fazer a mão livre mesmo, que eu acho mais rápido e mais prático. Aqui, mesma coisa, ó. O que eu vou fazer aqui? Eu apenas vou, tá? Ligar esse ponto aqui que eu entrei de 1,5, tá bom? E vou ligar a essa parte aqui minha mesmo, tá? Ó. Ligue. Ó, e finalizei aqui, tá vendo? Mesma coisa, vou lá. Porque fazendo isso, a minha manga ela vai ficar bem bufante, né? Bem aqui em cima, fica mais bonitinho. Bom, a parte da frente já está toda ok. É só cortar ela, tá bom? E ela já foi interpretada. Só isso, gente, para o nosso vestidinho de hoje, tá? E aí eu já escrevi tudo aqui dentro. O tamanho, e eu sei que eu vou cortar 2 vezes, tá bom? Aqui é uma dobra, né? Que vai ser a dobra do tecido aqui, tá bom? Quando eu dobrar o tecido, eu posiciono o meu molde. E aí já vai sair os 2 lados da parte frente. Bom, agora o que nós vamos fazer aqui nas costas? Primeiramente, vamos corrigir também essa parte aqui de cima, porque a mesmo tanto que eu saí aqui e entrei aqui, eu vou também ter que fazer aqui. Então, lá a parte do meu decote, né, eu sei que eu saí aqui 3 centímetros, então aqui também eu vou sair 3 centímetros. Você poderia sair menos ou mais? Sim, depende da interpretação que você quer da sua roupa, tá? Bom, e aqui? Entrei 1,5, não foi? Então, aqui também eu entro 1,5. Entrei 1,5. Tati, e aqui a parte do decote? Eu vou descer esse decote, gente, em torno de 3 centímetros. Mesma coisa lá da frente também, né? 3 centímetros, tá bom? E aí, eu vou fazer a mesma coisa, ó, com pontilhados. Saio aqui, ó, mais ou menos 1,5 para ficar uma base reta, tá? Aí sim, ó, eu começo a fazer o meu traçadinho, ó, e ligar ao meu novo ponto. Então, já fiz aqui a parte do meu decote. Liguei.
Mesma coisa aqui, ó, na cava também costas, ó. Vou ligar esse pontinho aqui até essa parte aqui de baixo. Deixa eu fazer assim com isso, que aí vai ficar mais fácil para eu poder fazer, ó. Vou ligando até aqui embaixo. Já foi, ó. Ficou uma curvatura bacana. Então, parte costa já tá aqui modelada a parte de cima. O importante é que essa medida é você dar uma conferida, ó. 8 centímetros, tem que bater igual essa, ó, 8 centímetros, tá vendo? A mesma medida do ombro, frente tem que bater nas costas também, tá? Agora, o que que nós vamos fazer aqui? Nós vamos fazer essa base aqui, ó, do centro costas, nós vamos colocar aqui uma medida a mais para a gente poder encaixar o nosso zíper. Eu vou deixar de zíper aqui, para encaixar o zíper, 1,5, tá bom? 1,5. Ó, 1,5. Então, ó, é só eu acrescentar aqui, ó, do centro costa para cá, eu vou acrescentar 1,5 e ligo aqui os pontinhos, ó. Então, eu sei que essa parte aqui, ó, vai ser a parte onde eu vou colocar o meu zíper, tá? E vou ter 1,5 centímetros para poder colocar o meu zíper costas, correto? Então, tá ok. Por exemplo, a gente já finalizou aqui, frente e costa. A única coisa que a gente tem que acrescentar aqui, ó, é costura aqui na cintura. Por quê, Tati? Porque a gente vai emendar aqui, né? Nós vamos unir saia com blusinha, o corpinho. Saia com o corpinho. Então, eu preciso unir o quê? Com costura. Se eu não colocar costura, ela vai ficar mais curtinha. Então, eu só coloco aqui e acrescento 1 centímetro de costura, tá bom? Ó, já acrescentei aqui 1 centímetro de costura, que é a união da saia com o corpinho, tá bom? Da nossa base aí. Posso já cortar, e aí eu vou cortar nas novas linhas que eu fiz, toda a minha base, tá bom? Já vou trazer isso cortadinho para vocês e já interpretado. Bom, agora a nossa manga, que a gente vai ter um trabalhinho aí a mais nela. Por quê? Porque eu quero que na nossa manga a gente crie aqui um volume nessa base aqui, tá bom? Para quê? Para que a gente possa colocar um franzido aqui na cabeça da nossa manga, tá bom? E também um pouquinho aqui no nosso punho, a gente vai abrir um pouquinho também para franzir, para ficar essa manga bem bufante, tá? Então, o que que eu vou fazer aqui? Eu vou, primeiramente, tá? Porque eu vou ter que recortar ele e colar ele no outro papel. Então, primeiramente, eu já abro aqui na parte do punho, tá bom? O volume que eu vou querer, tá? Pouca coisa, tá, gente? Eu vou jogar pra cá em torno de 2 centímetros, tá bom? E pra cá também em torno de 2 centímetros, tá bom? Então, é esse volume que eu vou querer. Ele não vai ficar tão volumoso aqui na parte aqui da barra da manga. Então, ó, eu já sei que ela vai finalizar aqui. Então, eu vou cortar agora a minha manga para poder colar ela no outro papel, porque eu vou abrir aqui esse meio aqui da manga para criar um volume tanto na largura aqui da cabeça da manga, como na altura também, tá? Então, vamos cortar aqui esse contorno aqui da nossa manga. Então, ó, antes de começar a colocar a nossa manga, eu vou colar ele, abrir os espaços num papel que dê um contraste para vocês poderem visualizar aí melhor, tá? Ó, já cortei aqui as minhas costas, ó, vou mostrar aqui bem pertinho para vocês. Tô mostrando isso. Tá vendo, ó? O decote, o ombro, tá? A cava, né? E aqui, ó, o zíper, tá bom? Onde nós vamos colocar o nosso zíper. Bom, a nossa frente também, ó, cortadinha, tá? E aí só fiz uma coisa, gente. Essa parte aqui do decote, eu desci só 3 centímetros. Na verdade, eu coloquei mais 2 centímetros, então foi 5 centímetros que eu desci, tá? Eu achei que o decote ia ficar muito alto aqui na parte do pescoço e poderia incomodar, né, a minha manequim, tá bom? Então, eu desci, em vez de 3 centímetros, a partir da base, foi 5 centímetros, tá certo? E ficou assim a nossa base frente e costa, ó. Vamos colocar como se a gente estivesse montando ela, né? Ó, aqui, tá vendo? Tá batendo certinho, ó. Ombro com ombro, tá?
Aí, se você perceber, o ombro aqui parece que deu tipo um biquinho, né? É só a gente tirar, ó. Deixa eu tirar aqui esse biquinho. Isso, coisa mínima, gente. Tá vendo? De meio centímetro, só para ela não ficar com o biquinho aqui, ó. Tá? Eu vou só tirar isso mesmo. Vou lá e... Coisa de meio milímetro mesmo. Não chega nem a ser meio, acho que é 3 milímetros. Só para não dar nenhum biquinho. Agora ficou perfeito, tá? Então, bom, essa parte aqui já pronta, né, da interpretação aqui do nosso vestido, nós vamos fazer a nossa manga aqui, tá? É legal que essa manga aqui serve até para a modelagem também, interpretação para adulto, tá? O que que eu vou fazer aqui, ó? Eu sei que essa parte aqui é a parte da cabeça da manga para cima, né? Então, deixa eu até fazer um risco aqui, ó. Eu sei que aqui, essa parte aqui é a cabeça da manga. E aí, eu quero criar um volume nessa região aqui, dessa parte aqui. Então, o que que eu vou fazer? Eu vou cortar a minha base aqui pelo meio e vou fazer um corte até aqui, tá? Porque quando eu abrir, vocês vão perceber, olha só, que bacana que fica. Eu vou criar um volume em toda a minha manga. Porém, na cabeça aqui, o volume vai ser maior. Ó, olha aqui. Olha que bacana, ó. Quando eu vou abrindo, eu coloco o volume que eu desejar. Olha aqui. Você percebe que o volume tá aqui maior e aqui vai diminuindo um pouco o volume, né? Mas eu vou criando o volume em toda a minha manga. Então, por isso que ela fica com esse efeito, né? Bufante, fofinha, franzidinha aqui, mas ao mesmo tempo ela fica com esse efeito bufante aqui também, tá? E aí, o que que vai acontecer, ó? Eu vou pegar aqui a minha manga, eu quero uma abertura. Eu posso colocar aqui o centro primeiramente, né? Vamos lá. Ó, vou fechar minha manga e eu posiciono ela como se fosse o centro aqui. Como se fosse, não, é o centro, né? Só para poder ter uma linha de base aqui, ó. Então, eu sei que aqui é o centro da minha manga, certo? E aí, o que que eu vou sair de volume para minha manga? Eu vou sair em torno de 5 centímetros para cada lado. Ó, pego aqui, 5 aqui, tá? E 5 aqui. Então, eu sei que a minha base tem que encostar aqui, ó. Encostou aqui, encostou, opa, aqui, ó. Tá vendo? Eu já tô criando aqui, ó, o volume que eu desejo. Vou lá nessa parte onde eu coloquei o volume, onde eu marquei os 5, eu já colo aqui, ó. Passo uma colinha aqui, tá? Passo uma colinha aqui também. E aí eu vou colar todo ele aqui nesse papel, só para ficar mais fácil aqui, porque aqui tem volume também, tá? Olha como é que tá ficando a nossa manga. Bom, o que que nós vamos fazer aqui? A gente poderia fazer o seguinte, né? Pegar aqui, ó, ligar aqui, correto? Só que eu quero ainda que a minha cabeça de manga, ela dê esse efeito de subidinha aqui na manga. Para dar esse efeito, aqui ela só tem o efeito o quê? Do franzido aqui e o volume aqui. Só que eu quero um efeito aqui em cima também nessa cabeça. Eu quero que ela fique altinha, né? Eu quero que ela dê esse efeito assim, ó. Tá bom? Como a gente vê na nossa foto, que a gente está nos servindo de base para nossa interpretação. Então, simplesmente, a partir desse ponto, né, que eu sei que é da cabeça da minha manga, eu vou subir aqui em torno de 3 centímetros, tá? Que já é o suficiente, né? Poderia ser mais? Poderia, depende muito, né, do volume que você deseja. E aí, ó, eu vou ligar esse ponto, ó, e vou morrendo aqui, ó. Tá bom? Não é aqui embaixo, não. É aqui mesmo, nessa parte de cima dessa curva, tá? Então, ó, venho aqui com pontilhados também, ó. Então, eu tô criando também não apenas volume aqui na minha manga. Eu tô criando também um volume aqui também. Porque automaticamente ela vai dar esse efeito, né? Como eu te falei, da manga. A manga tá aqui, a cava tá aqui, né? E a manga vai ter esse efeito bufante aqui em cima também, tá bom? Mesma coisa, ó. Eu faço do lado das costas também, finalizando ali, ó. A mão livre mesmo, tá, gente? Sem preocupação, ó. Morri aqui, ok? Aqui não vai ter volume, tá? O volume vai ficar só no centro aqui da minha manga.
Então, eu posso cortar já? Posso. Isso aqui é minha manga, tá? Deixa eu fazer essa reta aqui, ó, só para eu saber que é o meio, para vocês poderem direcionar aqui, ó. Tá vendo? Ó. E aí, o que a gente vai fazer também, ó? A gente pode só suavizar essa curva aqui, tá? Vamos suavizar ela, que ela tá dando um biquinho, né? Então, eu pego aqui, ó. Eu posso deixar ela com a base reta, mas eu não quero deixar ela com essa base reta. Ela fica muito bonitinha quando a gente deixa essa curvatura aqui, ó. Só que eu só vou suavizar isso aqui, ó, tá bom? Porque aqui tá tipo como se fosse um V, né? Meio que repuxando ela pra cá, ó. Tá? Então, eu só suavizei. Mas ela vai ter essa curva aqui redondinha, ó. Fica bem bonitinho assim, tá? Então, podemos cortar? Podemos. Vamos lá e vamos cortar agora a nossa manga. Bom, manga aqui prontinha. Eu sei que aqui é o centro, né? Então é importante dar um pique aqui, ó, e transferir isso pro meu tecido. Saber que aqui é o centro da minha manga. Então essa parte aqui, tá? Vai ser a questão... Ela vai ficar mais ou menos posicionada aqui na hora que a gente for fechar, né? Por exemplo, eu tenho a minha blusa, né? O centro... Aqui desse lado. No encontro das costuras do ombro, ó. Ela vai ficar aqui, tá vendo? Por isso que é importante esse pique aqui do centro, tá? É o encontro das duas costuras, frente com costas, tá bom? Então, ó, tá certo? Por isso que eu dei o pique. E uma coisa que eu gosto sempre também de fazer é o quê? É dar um pique aonde eu quero que fique a frente. Por exemplo, a frente é essa aqui. Então, dê um pique aqui, ó. Um e mais umzinho. Por quê? Para você já transferir para o teu tecido com esse pique da frente. Por quê? Para vocês poder diferenciar frente de costas. Porque às vezes se a gente não faz isso na nossa peça, vai lá, transfere para o tecido, a gente acaba confundindo. Porque são medidas muito mínimas, que são diferentes, mas é muito mínimo. Então às vezes a gente não consegue perceber. Então se a gente dá o piquezinho aqui, ó, na parte da frente, tá? Identificando como frente, a gente sabe e transfere isso para o tecido na hora do corte. Quando a gente for montar a nossa peça, a gente vai pegar a nossa peça e não, essa aqui é a manga frente. Então, eu vou posicionar na cava, tá, do corpinho frente também. Por quê? Porque eu sei que a minha cava frente, eu marquei 2 piques aqui. Tá bom? Isso pode ser até uma regra, até para outras medidas que você for fazer, para manequins de tudo, saber que a parte da frente sempre vem com esses piques, para você sempre diferenciar manga frente da manga costas, tá bom? Para você não confundir aí. Então, ó, com as nossas bases aqui completamente pronta, tá? A gente vai começar agora a cortar o nosso tecido, tá? Lembrando que quando a gente cortar o nosso tecido, a gente vai ter que colocar a parte da saia. Tá? A saia, a medida que eu quero de saia... A medida de saia vai ser 42 centímetros. Então, nós vamos cortar um retângulo no nosso tecido. Não precisa fazer a modelagem no papel. Eu vou gastar, não tem necessidade, tá? Então, eu sei que eu vou fazer um retângulo no qual eu vou colocar uma altura de 42 centímetros e a largura vai ser a largura do teu tecido. Geralmente, toda a tricoline que a gente compra, né? A largura da tricoline é de 1,40 a 1,50. Então, você vai usar a largura do teu tecido, tá certo? Para você poder fazer, né, a sua saia. Então, a minha altura vai ser 42 centímetros e a largura vai ser a largura do nosso tecido, tá certo? Então, vamos partir agora para o nosso corte e depois a gente já começa a montar o nosso vestido. Ó, eu não comentei, né, mas de tricoline para esse vestido, tá? 8 anos, ele todo forradinho, tá? Na parte da base da blusinha, tá? Eu gastei R$1,30, tá? Para o manequim de 8 anos. Vou deixar também aqui na descrição do vídeo essa medida. Tanto o nome do tecido, como a quantidade também que eu utilizei. Lembrando que a base, tá? A parte do corpinho está forrada, tá? Com o mesmo tecido, para ficar um acabamento bem bacana. Então, o que eu fiz aqui, ó? O meu tecido, ele tá meio recortado, né? Então, eu só tenho essa parte aqui de cima, esse retângulo aqui. E eu peguei, ó, dobrei ele 2 vezes, tá, gente? Ó, o que eu fiz aqui? Eu fiz assim, ó. Peguei o meu tecido pra já cortar já as 2 vezes, ó. Veja aqui a quantidade. Não deu. Então, aqui,
Já deu? Deu, ó. Então, eu peguei e dobrei o meu tecido, então eu sei que quando eu cortar já vai sair uma frente, correto? Mas como eu quero duas frentes, porque é direito e forro, eu vou lá, dobro novamente o meu tecido, ó. Pego aqui, ó, nessa parte mesmo aqui, faço essa dobrinha, levo até onde for, tá? Por quê? Porque quando eu posicionar o meu tecido, a minha modelagem aqui, ó, basicamente aqui na dobra, e quando eu cortar, já vai sair dois, né? Já vai sair duas vezes, né, a parte da frente do corpinho. Então, isso facilita na hora o quê? Do nosso corte, tá? Agora é só cortar a nossa modelagem. E já saiu o quê? Já saiu duas vezes a parte da frente, tá certo? Então, isso super facilita, ó. Mesma coisa eu vou fazer na parte das costas também. Só que as costas, lembrando que aqui, ó, o centro-costa a gente vai ter que dividir. A gente vai ter que cortar aqui. Por quê? Porque aqui ela vai levar um zíper para poder, né, emendar, né, juntar uma costa de um lado com o outro, tá? Vou aproveitar o pedacinho desse papel, desse tecido aqui, ó, que sobrou esse cantinho aqui. Eu vi que deu a minha manga aqui, então eu vou encaixar ela aqui, ó, e já vou cortar a minha manga aqui, todo o contorno dela, tá? Ó, só lembrando aqui, ó, que tá vendo o fio da minha manga, ele tem que estar paralelo à orelha do meu tecido. Bom, manga cortada, lembra que eu falei, ó, o pique aqui do centro, vou marcar e vou transferir aqui também, ó, da frente, para eu saber que essa é a minha base frente, hein? E não errar, tá certo? Então, fazendo isso, agora eu vou cortar as costas e vou cortar mais uma manga dessa. Então, agora, na hora de cortar a manga, a gente cortou a nossa manga assim, lembra? Vamos pensar que a gente está trabalhando com um tecido que tem estampa, tá? Ele tem direito e ele tem avesso, tá certo? Então, o que acontece? Eu não posso agora pegar e cortar minha manga do mesmo lado, certo? Eu tenho que cortar ela ao inverso, assim, ó, com a modelagem dessa forma, tá bom? Para poder uma manga ficar desse lado e a outra manga ficar do outro lado, certinho, encaixadinha, tá certo? Senão, vai dar erro na hora da gente montar, certo? Porque um lado, ele tem essa estampa e tem o avesso. Então, se eu corto assim, ó, né? Na hora da gente colocar essa manga desse outro lado, ó, ela vai ficar o lado avesso, tá? Então, sempre assim, ó, cortei desse lado, ó, se você tiver dúvida, é só você pegar justamente a sua modelagem, já que a primeira parte você cortou assim, tá? Então, você sabe que a segunda parte você tem que cortar ela assim, virada, tá certo? Então, vamos lá. Eu vou agora cortar essa aqui. Então, ó, aqui eu já cortei, tá bom? A parte da saia, lembra que eu comentei? 42 centímetros de altura, aqui, ó, de saia, tá? 42. E aqui, ó, é a largura do nosso tecido, que a minha deu 1,50, tá bom? Então, essa parte aqui vai ser da saia, onde a gente vai franzir, certo? E a parte das costas foi aquilo que eu comentei com vocês, tá? Ó, eu cortei a parte das costas e a gente dividiu aqui essa parte do centro, né? Aqui. Tá? Por quê? Porque é aqui que vai ser onde a gente vai colocar o nosso zíper, tá? E aí cortei também, ó, duas vezes ela. Por quê? Porque a gente vai fazer frente, né? Vamos fazer direito e o forro dele também, né? Então vai ficar com um acabamento bem bacana. Então vamos partir agora para a parte da montagem da nossa peça. Então, a primeira parte da montagem vai ser isso aqui. Nós vamos costurar ombro, frente com ombro, costas. Então, eu tenho frente e tenho costas. Então, ó, passo a minha costura aqui, tá bom? Ó, reta aqui, margem de 1 centímetro de costura, tá? E como a
aqui também, ó, passo a minha costura. Faço isso tanto no lado direito, como também, ó, no meu forro também eu vou fazer, tá bom? Vamos costurar aqui e juntar os nossos ombros. Então, ó, depois que a gente costura os nossos ombros, tá? A segunda processo que nós vamos fazer na nossa máquina, tá? A gente vai fazer assim, ó, tá vendo que eu peguei o meu lado direito tá aqui, tá? E eu coloco o meu forro por cima do meu lado direito, ó, batendo sempre as costuras, ó, ombro com ombro, tá? Ombro com ombro aqui desse lado também. Aí, se você puder, até coloca um alfinetinho aqui para você poder prender, tá? Porque aí agora, o segundo processo é a gente costurar o nosso decote. Então, eu vou passar uma costura aqui, ó, em todo o contorno desse decote. Depois que eu fizer essa costura, eu vou dar, ó, piques aqui, pique, tá? Para na hora que eu rebater, eu vou mostrar para vocês como é que a gente vai rebater, ele poder ter um encaixe melhor, tá bom? Então, já vou trazer isso costuradinho para você, ó. Você vai costurar, passar uma costurinha aqui de 1 centímetro em todo esse decote. Então, ó, aqui já foi feita a costura, tá bom? Em todo o contorno do decote, né? Você pode perceber que, ó, direito sobre direito, tá? E, ó, eu dei alguns piques aqui, ó, principalmente nessa parte curva, né? Vem com a tesoura assim, ó, vem dando piques aqui, ó, em todo esse contorno, né? Só cuidado para não cortar a linha de costura que você fez, tá? Principalmente nessa região aqui, ó, da parte curva. Aí, antes da gente essa costura, ela fica mais bonita. Então, eu tombo a costura, tá vendo? Eu tô tombando a costura pra cá e tombando pra cá também, que vai ser a parte do forro, né? Como eles são duas estampas, né? E eu sei que essa estampa aí no vídeo, às vezes a visualização fica mais difícil porque ele é um tecido escuro, tá? Então, por isso que, ó, eu tô mostrando bem passo a passo para vocês. Ó, a costura tá aqui, eu tombei a costurinha para um lado, tombei o meu tecido para o outro, então eu venho pespontando aqui, ó, tá bom? O meu forro, como também aquela costurinha que tá aqui embaixo, ó, tombando para cá e passando uma costura de pesponto em todo o contorno, ó, dessa cava. Então, automaticamente, a parte onde ficar o pesponto vai ser a parte do meu forro, né? Que eu vou esconder essa costura assim pra dentro, ó. Né? Aqui. Vira assim. E vai ficar toda tombadinha assim pra dentro, né? Vocês vão vendo o passo a passo do encaixe dele, tá? E aí, essa parte vai ficar pra dentro. Então, eu vou já trazer isso prontinho. Vocês vão fazer aí também, tá? Juntamente comigo aí na sua máquina. Tombou todas as costuras para um lado e passo a costurinha de pesponto de reforço aí, para poder prender o seu decote. Olha aqui como tá ficando, tá vendo? Vou mostrar aqui, tá? Ó, a minha costurinha de reforço, ó, ficou toda aqui pra dentro, tá vendo? Então, quando eu virar assim, ó, não tem risco do tecido ficar vindo aqui pra cima, tá? Então, o decote, ele fica mais assentado, mais firmado, né? É importante depois a gente passar aqui, deixar ele bem ficadinho, tá? E aí, agora, o nosso quarto processo aqui, que nós vamos fazer. No princípio, eu pensei em fazer essa manga, aplicar ela aqui e deixar essa parte aqui totalmente embutida dentro dela. Mas o que acontece? Devido ao tecido, por que o tecido? É tricoline, tá? Como eu falei. Mas essa tricoline especificamente, tá? Eu já tenho acho que uns 7 ou 8 anos que eu tenho essa tricoline. É uma estampa que nunca sai de moda, né? A tricoline, ela se renova a cada dia. Mas ela tem uma gramatura, tipo, muito grossa, muito encorpada. Geralmente as tricolines são mais finas. Então, na hora de eu fazer esse processo aqui com esse acabamento totalmente embutido, eu não consegui costurar ele completamente aqui, nessa parte aqui do ombro, tá bom? Então, eu vou fazer de uma maneira talvez até mais fácil aí para vocês que são iniciantes e que está começando, até porque essa manga, ela vai ficar bem bufante e ela ficou longa aqui também, né? Então, eu não consegui encaixá-la totalmente aqui dentro, tá bom? Então, o que nós vamos fazer dando prosseguimento aqui, ó? Eu vou agora passar uma costura no ombro, só vou juntar aqui, ó. Junto aqui, ombro com ombro, passo uma costura reta. Então, ela vai ficar, ó,
tanto direito quanto avesso, costuradinho, tá? As cavas. Depois que eu fizer isso, tá? Eu vou preparar a minha manga, né? Aí eu já vou estar com essa parte do corpinho pronta. Eu vou preparar a minha manga. Como é que eu vou preparar a minha manga? Eu vou franzir aqui a cabecinha da minha manga para poder encaixar na minha cava, tá bom? Então, como é que a gente vai franzir essa cabecinha da manga? Também tem uma coisa, ó, que eu não comentei, que eu acho que eu não transferi na hora que a gente fez a modelagem, que é o que acontece. O franzido que a gente vai fazer na cabeça da manga, tá vendo? Ele é mais ou menos esse espaço aqui. Então, é sempre bom descer mais ou menos uns 2 centímetros, mais ou menos, ó, e fazer um pique aqui, tanto de um lado quanto do outro, ó. Aqui até já tem um pique, ó, que foi da parte da frente que eu coloquei. E aí, eu sei que o meu franzido, né, para poder encaixar bem a manga, ela vai vir daqui até mais ou menos aqui, ó, tá? Se eu precisar franzir mais, é só franzir mais um pouquinho até a gente ver que a gente consegue, tá? O bom encaixe aqui na nossa manga, tá? Aqui direitinho. Então, eu já vou trazer isso prontinho para vocês. Sempre eu deixo vídeos assim complementares. Então, por exemplo, quem nunca franziu o tecido e quer aprender como é que franze, tanto babado ou qualquer tipo de franzido, é apenas você passar uma costura com o seu ponto mais largo da sua máquina, tá? E não dá o retrocesso, tá? Deixa tudo bem frouxinho. Para quê? Para depois você ir puxando e alcançando o franzido que você deseja, tá certo? Então, já vou trazer prontinho e a gente vai encaixar aqui, eu vou mostrar como é que vai ficar. Então, ó, eu já franzi aqui, ó, tá vendo? A cabecinha da manga, tá? Como eu expliquei para vocês. Daí, eu já coloquei aqui desse lado, ó, da cava, tá? E alfinetei. Só que eu vou mostrar para vocês. Porque para quem é iniciante, é importante a gente, né, detalhar cada passo a passo que a gente está fazendo, ó, tá vendo? Essa aqui é a minha cava. Então, essa aqui é a parte da frente e essa aqui é a parte das costas, tá? Vou pegar a minha manga, tá? E aí eu coloco o meio da minha manga, tá? Aqui, direito da manga sobre o direito do tecido, naquela costurinha, ó, do encontro dos ombros, tá? Posiciono aqui, coloco o meu alfinete aqui, né? Prendo com o alfinete, para me dar mais segurança. E aí, ó, venho distribuindo, tá? O meu alfinete em todo esse contorno aqui da cava, ó. E venho, ó, colocando alfinete para prender até o finalzinho, ó, da minha cava, tá bom? E aí prendo aqui, mesma coisa faço. Depois que eu tiver toda presa, aí eu vou lá, vou pegar outra parte também, vou posicionar aqui, ó, e venho prendendo aqui com o alfinetinho até chegar aqui a parte da minha cava. Para ir depois sim, tá? Ela vai ficar dessa forma aqui, ó, como eu fiz, tá vendo? Né? E aí a gente vem e vai passar o quê? Deixa eu virar assim desse lado. Tá vendo? Tá aqui, ó. Direito da manga sobre direito da peça. E a gente vem, ó, e vai passar uma costura, ó, tá? Reta aqui, deixando 1 centímetro aqui em todo o contorno dessa cava, certo? E aí eu já vou lá e faço meu acabamento de overlock também, ou de zigue-zague, sendo na máquina doméstica que a gente esteja fazendo. Então, ó, mangas costuradas, ó como é que tá ficando. A nossa construção aqui, né, do nosso corpinho aqui. Tá vendo? Bom, agora o que a gente vai fazer aqui pra gente poder, né, finalizar aqui? A gente vai apenas costurar aqui, ó, tá? A nossa manga e as nossas laterais. Então, eu só vou, ó, juntar o meu tecido assim, ó, tá vendo? Então, eu tô pegando aqui, ó, o avesso da minha manga, como também o avesso da minha peça, tá? E venho passar uma costura reta aqui. Importante você pegar esse encontro de cava frente com cava costa, tá? É importante você colocar um alfinetinho, né? Antes de você levar para sua máquina, para essa costura
bater uma com a outra bem certinha e aí você passa a sua costura, tá certo? Ó, 1 centímetro de costura e depois você já dá também, né, o seu acabamento. Aqui é a manga e aqui é a parte do corpinho. Então, ó, já fechei as minhas laterais, ó, tá vendo? Tanto fechei, como passei a minha overlock aqui, tá? Vou desvirar, ó, pra vocês verem como é que tá ficando o nosso corpinho, tá? A gente vai finalizar a manga com um elástico, só que antes nós vamos colocar o que? A nossa saia aqui, né? Nós vamos prender a nossa saia, certo? A gente tem a largura do nosso tecido, aquele retângulo, e aí você vai franzir aqui, tá? A sua saia, pra gente poder encaixar ela aqui, ó, tá bom? No nosso corpinho aqui, na cintura da nossa manequim. Então, olha que graça que está ficando, ó, a parte de cima, tá? O meu franzido. E aí, como é que a gente costura? A gente só vai pegar a nossa saia e a gente vai colocar aqui por cima da nossa cintura e costurar, passar uma costura reta aqui, tá bom? Então, ou seja, ó, direito da saia com direito da peça, tá bom? Passa uma costura reta, já fecha aí com a minha overlock também, com a minha zigue-zague, para depois sim a gente finalizar aí com o nosso zíper, depois as nossas bainhas, tá? E aí a gente vai estar finalizando o nosso vestido. Então, aí, a nossa saia totalmente costurada, tá? E aí, como eu falei, né? Olha o avesso dela aqui. Gente, esse tecido é muito encorpado. Passei a minha zigue-zague, tá? Aproveitei também, já fechei aqui, ó. Passei o meu acabamento aqui, ó, em toda essa parte aqui, ó, das costas, aonde vai ficar o nosso zíper pra gente poder fechar, tá? E também a barra da saia, no qual já passei também a costurinha de zigue-zague, de overlock, só para poder virar assim, ó, dobrar e passar uma costurinha mesmo de bainha, tá certo? Se você quiser, você pode também dobrar, né, e depois fazer aquela outra dobrinha também, né? Pode ser até que eu faça essa na máquina. Fica até mais bonitinha, né, o acabamento. E o que que acontece? A manga, tá? O que que eu fiz aqui? Fiz nessa manga aqui, pega a manga, ó, dobra, depois dobra de novo, tá? E aí a gente faz uma costura aqui, deixando um espaçozinho aqui pra gente poder introduzir, ó, o nosso elástico por dentro dele, tá bom? Eu uso geralmente um grampinho, tá? E aí eu passo aqui por dentro dele e aí ele vai franzir, só um pouquinho, eu não quero muito franzido, tá certo? Bom, todos esses vídeos aqui, até a colocação do zíper também, tá? Eu vou deixar um vídeo complementar, porque vocês veem que o vídeo fica muito longo, porque eu tô fazendo tanto a base, aí fiz a interpretação, a parte do corte, né? Então, assim, eu sei que para quem é iniciante, às vezes esses vídeos complementares ajudam, até porque são vídeos que aí eu explico com mais detalhe a colocação do zíper, tá? E aí também vai até ajudar, porque o tecido é claro no qual eu tô trabalhando. Esse tecido hoje, eu amo ele, mas eu sei que pra fazer vídeo aqui pra vocês, às vezes a visibilidade dele não fica tão bacana, tá? Então eu só tô mostrando os processos aqui que eu faço, né, passo a passo na máquina de costura. Então agora eu vou colocar o meu zíper, certo? Bem simples aqui. Coloco até mais ou menos aqui, certo? Eu vou cortar um pedaço desse zíper aqui na minha máquina, que ele é grande demais. E vai ser aquela colocação comum. Então, se você tiver dúvida, você acessa os vídeos que eu vou deixar aqui como complemento, como colocar um zíper na sua saia, no seu vestido. E aí vocês vão ter uma noção aí dessas informações também, tá bom? Então, eu já vou trazer isso aqui prontinho para vocês e praticamente vai ser o último processo, um dos últimos processos, a colocação do zíper, a questão aqui da barra da manga e a nossa bainha do nosso vestido para ele ficar muito lindo e a gente poder finalizar ele. Bom, vestido completamente pronto, tá? Então as nossas manguinhas ficaram assim,
né, com um elástico bem frouxinho aqui, para não incomodar, né, a nossa manequim, que ela só tem 8 anos, então a gente deixa assim bem à vontade mesmo, tá? A manga bufante, né, como a gente pensou, tá? Vou mostrar aqui as costas, tá? E aí coloquei nosso zíper, fiz a bainha. E aí, o que vocês acharam do nosso vestido de hoje? Gostaram? Se você gostou aí do passo a passo, não esqueça de deixar o seu like, o seu curtir aí no vídeo, seu comentário também. E lembrando aqui também que eu tenho esse vídeo que foi a finalização dele, né? No qual a gente montou a nossa peça, mas eu tenho desde a modelagem base. Então, eu vou montar uma playlist aqui, no qual eu faço desde a base de 8 anos, sob medida, colocando a medida da minha princesinha de 8 anos. Você vai colocar a medida da sua princesinha e montar essa base como eu montei lá, tá certo? Colocando as medidas da sua princesa. Então, eu vou montar uma playlist e vou deixar tudo lá, desde a primeira base, o primeiro modelinho que a gente fez, a interpretação, esse modelo aqui também, tá? Então eu deixo meu beijo, eu deixo meu carinho para vocês, tá? Até o nosso próximo vídeo e não se esqueça de garantir aí a sua inscrição no canal, porque temos vídeos toda semana de corte e costura, de modelagem e ainda temos muitos vídeos aí no canal para você poder se atualizar, ver, aprender juntamente comigo também, tá? Tchau, tchau, fiquem com Deus!